Eu sou o Carlos Rossi e esse aqui é o Crossview. Voltando ao YouTube depois de mais de um ano afastado, começo não falando sobre uma obra específica, mas trabalhando um tema que me é muito caro. Devemos ter mais vídeos nesse estilo por aqui, inclusive. Hoje falaremos sobre o hábito de criar listas de obras para conhecer, ou, como eu gosto de falar, sobre os famigerados backlogs. Nós falaremos um pouco sobre a definição de backlog, quais são os prós e contras de mantê-los, sobre a metodologia de como elaborar o seu próprio backlog e acompanhá-lo, e por fim, teremos um backlog em tempo real para os jogos que pretendo conhecer em 2025. O que é um backlog? O termo backlog tem origem no inglês e pode significar acúmulo ou atraso. Nada mais é do que uma lista de tarefas, pendências ou coisas para se fazer. No seu contexto original, começou a ser utilizado na área de tecnologia da informação como uma ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis. Qualquer dia eu falo mais sobre isso. Não à toa, no mundo gamer, os falantes da língua inglesa importaram o termo para designar as listas de jogos que ainda não foram conhecidos, que tende a aumentar a cada promoção da Steam. Eu vou usar esse termo também para me referir à lista de filmes e séries que divulgarei por aqui, então aguardem também os próximos vídeos. Motivação. Agora, qual é a motivação para fazermos um backlog de entretenimento? Não deveria ser só sobre diversão? Calma, vamos falar um pouco sobre isso. Entendo que a reflexão é mais aplicável a adultos com mais de 30 anos que vivem essa realidade em que o tempo é cada vez mais escasso e nós somos bombardeados com dezenas de novos conteúdos diariamente. Isso falando apenas em streaming, jogos e livros. Além dos períodos que precisamos reservar para os nossos amigos e familiares e para cuidarmos de nós mesmos, o tempo livre que temos parece ser gasto escolhendo o que jogar ou assistir, ao invés de efetivamente jogando ou assistindo. Para resolver isso, eu achei interessante compartilhar um pouco do que eu venho pesquisando sobre esse tema, para, quem sabe, te convencer que fazer listas pode ser a solução para o seu contato com a arte. As vantagens. Vamos conversar um pouco sobre as vantagens de se criar um backlog. Uma delas eu já adiantei na parte de motivação. Otimizar escolhas. Para evitar esse sentimento de procrastinação ao ficarmos horas e horas navegando pela biblioteca da Steam ou pelo menu da Netflix, a preparação de um backlog pode nos ajudar concentrando o tempo de elaboração dessa lista em um único momento, que antecipa essas escolhas pontuais. Assim, seja você uma pessoa focada em finalizar a lista, seja um apreciador casual de obras, sempre que você se deparar com a falta do que assistir ou jogar, o backlog vai estar lá, como uma referência do que você já selecionou. Descoberta de obras. Mais importante às vezes do que finalizar uma obra, aqui estamos falando mais de jogos e séries. É conhecer o maior número possível. Pode ser que as pérolas que marcarão a sua vida estejam perdidas na biblioteca de jogos que você já comprou, ou mesmo entre os filmes disponíveis nas assinaturas que você paga mensalmente, sem explorar por completo. A elaboração de backlog tem por consequência a exploração de obras inéditas e a diversificação dos gêneros de obras que você conhece. É claro que depende de quais filmes, séries e jogos você escolher, mas chegaremos nisso em breve. Satisfação associada ao backlog. Há estudos científicos que evidenciam que o ato de criar um plano para concluir tarefas pendentes causa satisfação equivalente à conclusão das tarefas em si. Quando você terminar a elaboração dos seus backlogs, pode ser que você compartilhe desse sentimento também. Assim como eu espero que aconteça comigo. Da mesma forma, a ideia de produtividade que virá a cada obra conhecida e riscada do backlog trará satisfação semelhante. Naturalmente, isso é um sentimento que acompanha um outro lado de uma mesma moeda, mas falaremos sobre isso na parte dos contras. Conhecer a indústria do entretenimento. Esse ponto é para quem quer estudar sobre audiovisual e arte de uma maneira geral. A depender dos critérios que se utilize para elaborar os backlogs, a comparação entre filmes de uma mesma era ou jogos no mesmo gênero auxilia na compreensão da respectiva indústria, trazendo consciência do que nos move em particular em um tipo de trama cinematográfica ou de um conjunto específico de jogos. Isso também ajuda a afastar determinados vieses que temos ao avaliar uma obra, ao entender que determinada característica se origina da época em que ela foi produzida ou do gênero que ela representa, por exemplo. As desvantagens. Nem tudo são flores.
Para avaliar se o seu caminho passa por elaborar um backlog de entretenimento, também precisamos discutir os contras dessa abordagem. Insistência nas obras da lista. Isso é mais aplicável a séries e jogos, que requerem um compromisso de médio ou longo prazo que pode se estender por meses. Mas também pode se referir a filmes, dependendo da sua relação com a passividade de assistir a uma obra. Simplesmente porque a obra está no backlog, você se vê obrigado a finalizá-la. Pode também gerar um efeito contrário, mas também negativo, de correr para concluir uma obra para chegar logo à próxima. Seria o equivalente a maratonar os episódios de uma série ou emendar um filme com o outro, sem parar para refletir sobre o que foi assistido, ou correr com as missões principais de um jogo, sem explorar o seu cenário ou suas passagens opcionais. Backlog da depressão. Ao mesmo tempo que o planejamento e a efetiva construção do backlog podem trazer satisfação, a ideia de uma lista de pendências pode, como muitos poderiam antecipar, provocar ansiedade. Isso é, em parte, justificado pelo chamado efeito Zeigarnik. Me enrolei aqui um pouco para falar. Meu russo está um pouco enferrujado. Descoberto como conclusão de um estudo de 1927 conduzido por uma cientista russa de mesmo nome. Resumidamente, foi solicitada a 2 grupos de pessoas a conclusão de uma tarefa, porém, para um deles, a execução foi interrompida antes da finalização. Esse grupo reteve muito mais da experiência de realizar a tarefa do que aquele que conseguiu concluí-la, como se o cérebro mantivesse a pendência martelando na nossa cabeça. É uma evidência científica da nossa avidez pela sensação de completude. O que é o backlog para você? É importante notar que a abordagem de criar um backlog para se organizar e buscar assistir potencialmente a todas as obras sobre as quais se tem interesse pode não funcionar para todos, principalmente por causa dos efeitos negativos que expus na última sessão. Se esses efeitos, ou até outros que eu não tenho antecipado, se tornarem demasiadamente presentes, pode ser que uma outra abordagem precise ser seguida. Por outro lado, há soluções para lidar com os efeitos negativos e assim maximizar o potencial de satisfação que os backlogs podem trazer para a sua vida. A minha compreensão é que o backlog é uma ferramenta poderosa para nos levar a conhecer mais obras. Com esse contato, cabe a nós decidirmos até quando que essa relação precisa ser conduzida. Se um jogo está causando cansaço ou se uma série provoca mais bocejos do que excitação, considere-a finalizada para o backlog e parta para outra. Você já cumpriu a sua missão de se abrir para aquela manifestação artística. Algumas metodologias também sugerem uma pausa durante o contato com obras que exigem mais tempo, principalmente jogos e séries, para conhecer outras e assim permitir a respiração reflexiva de que o contato com a arte tanto necessita. Acho interessante evitar as maratonas de séries e alternar jogos longos com experiências mais curtas, até para avaliar se não é o caso de seguir para novas experiências. Independentemente das suas decisões, lembre-se de que o backlog está aqui para nos auxiliar e encontrar as obras de arte que marcarão as nossas vidas e que poderiam se perder no mar de lançamentos sobre o qual temos um tempo limitado para navegar. Quem define se uma obra está finalizada ou não é você, e o mais importante é conhecer o que está por aí, muito mais do que efetivamente completar tudo até o season finale. Uma metodologia. Agora vamos discutir a metodologia de elaboração do backlog de jogos enquanto eu crio a minha lista de 2025 aqui com vocês. Antes de começarmos, preciso agradecer aos canais Wivmin, que eu acho que é assim que lê, não sei, WYVM, Daryl Talks Games, Backlog Baldi, Wilson 108 e Exiled. Todos eles apresentaram conteúdos sobre o ato de realizar backlogs que me inspiraram a criar esse vídeo. E a minha metodologia pega ideias que eles apresentaram e as adapta para a minha realidade. Trarei na descrição links para os vídeos que eu utilizei como referência. Sem mais delongas, vamos ao método. Eu confesso a vocês que eu já havia iniciado um processo de acompanhamento dos jogos por meio de um backlog, muito por influência do Daryl Talks Games, que eu mencionei há pouco. Ele tinha uma metodologia que consistia em reunir todos os jogos que ele teria interesse e tentar concluir a passagem por eles em um ano. Ele separou alguns que ele não teve interesse imediato em jogar, mas o objetivo dele era realmente concluir tudo. E eu tentei seguir mais ou menos a metodologia dele, mas eu falhei miseravelmente, porque, enfim, o tempo é finito.
Eu consegui jogar esses jogos que estão em azul, eu consegui completar. Salvo engano, eu não cheguei a abandonar nenhum, então realmente todos foram concluídos. Isso totaliza 15 jogos, mas na verdade esse aqui foi concluído esse ano. Mais especificamente em relação à data de gravação desse vídeo, foi ontem, 11/1. Além disso, eu comecei o Frostpunk, que é um jogo que eu tenho muito cuidado ao abordar, porque jogos de gerenciamento de cidades em geral me absorvem muito e eu tendo a ficar muitas horas neles e esquecer do mundo. E também o Fire Emblem Path of Radiance do GameCube. Eu considero que mais ou menos metade do tempo ali estimado foi dedicado a eles. Então, somando as horas aqui, nós temos 450 horas mais ou menos dedicadas a esses jogos. Eu não cheguei a registrar o tempo de todos eles, mas vocês podem ver por comparação aqui que eu tenho uma tendência a demorar mais tempo no jogo do que está previsto. Não acontece em todos os casos, principalmente nos jogos mais curtos, mas em jogos mais longos eu costumo demorar mais. Se eu somar com mais 20 horas aqui do Fire Emblem, a grosso modo, com mais uma boa quantidade de horas dedicada ao Frostpunk, nós podemos arredondar de uma maneira bastante grosseira para 500 horas. E é essa referência que eu vou utilizar para montar o backlog no final das contas. Provavelmente isso vai representar um número de horas dedicadas a jogos maior do que a de 2024. Por quê? Diferentemente da abordagem do Daryl, que deixava um espaço para jogos novos que iriam entrar na lista, jogos que vão lançar nesse caso, no meu caso, em 2025, a minha ideia é fazer um backlog voltado para jogos que já foram. Vocês podem olhar que não foi o caso do ano passado, mas agora o meu backlog, o acompanhamento que eu quero fazer é para jogos do passado. Os jogos que vão ser lançados esse ano, já vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, eu vou acrescentar o backlog e reorganizar de acordo. Eventualmente algum jogo anterior vai ter que ser desconsiderado, passado para o backlog de 2026, algo dessa natureza, mas eu quero focar nos jogos do passado. O meu raciocínio para filmes e séries vai ser o mesmo, mas isso vai ficar para um outro vídeo, em que eu falarei especificamente do backlog para filmes e um outro para séries. Para fazer essa estimativa de durações de jogos, eu usei um site que provavelmente quem joga já conhece, que é o How Long to Beat. Aqui nós conseguimos pesquisar o jogo desejado. Vou colocar como exemplo um dos primeiros que eu estou jogando nesse momento, que é o Citizen Sleeper, já vou falar um pouco dele. Uma vez inserido o jogo desejado, nós temos 4 critérios para definir a duração estimada de cada um dos jogos. O tempo que a história principal leva, o tempo que a história principal mais atividades secundárias leva, o tempo para ser completionista em relação ao jogo, ou seja, platinar, como a galera fala no popular, obter todos os colecionáveis, concluir todas as missões, todas as tarefas secundárias, ter o jogo concluído na íntegra, sem nada faltando de experiência que aquele jogo pode trazer. E uma espécie de média entre todos os estilos. Muitas vezes essa duração aqui de história principal mais histórias secundárias fica maior do que a relação entre todos os estilos de jogo. Justamente porque eu não me vejo exatamente como completionista, não é algo que eu busco quando eu tenho uma experiência com um jogo, mas eu também dificilmente me atenho à missão principal. Eu tenho usado como referência para estimar as durações dos jogos o valor maior entre esse número e esse aqui, de todos os estilos. Ou seja, se missões secundárias mais missão principal durar mais do que todos os estilos, eu pego essa quantidade aqui. Se todos os estilos somar um quantitativo de horas maior do que o outro, eu pego o quantitativo de horas de todos os estilos. Nesse caso deu igual, 10 horas. Então é a referência que eu vou ter quando eu estimar a duração desse jogo em particular. Aproveitando o gancho, já que eu falei do Citizen Sleeper, é um jogo que representa um certo roubo aqui no backlog, porque é um jogo que eu já comecei. E por que eu me adiantei em relação a ele? Porque um dos critérios para eu elaborar o backlog foi me basear em jogos que terão sequências,
jogos da mesma franquia associados a eles lançados em 2025, até pela minha parcela de produtor de conteúdo. Mesmo que eu não consiga jogar o jogo de 2025 que vai ser lançado, eu vou jogar um jogo correlato que vai me permitir me preparar para esse jogo novo, quando for oportuno e eu conseguir jogar. Então, nesse sentido, eu vou começar mostrando para vocês os jogos que eu escolhi com base em próximos lançamentos. Eu tenho uma planilha que eu elaboro para acompanhar próximos lançamentos de todas as obras. Ela ainda está um pouco desatualizada em relação aos lançamentos de 2025, mas eu já atualizei para os lançamentos da segunda quinzena desse mês de janeiro e também coloquei os lançamentos de jogos esperados para 2025 justamente por conta desse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui na tela. Vocês podem ver que tem uma série de obras de diversas categorias, até uma que eu preciso pesquisar o que é exatamente, mas entrou aqui na lista. Com certeza eu vou pesquisar isso e confirmar as plataformas e se os lançamentos realmente vão acontecer nessa quinzena antes da minha publicação na rede vizinha sobre próximos lançamentos da quinzena. Não percam por lá também, vou deixar o link aqui embaixo para essa outra rede. Agora, como a gente está falando de jogos, eu vou filtrar por videogame. E aqui nós temos os lançamentos previstos para 2025. E essa planilha tem aqueles que já tem uma data específica para serem lançados. E aí, nesse sentido, naturalmente não passei por todos eles, até porque muitos deles são franquias novas ou franquias que eu entendo que não vale a pena revisitar nesse momento, seja porque eu já joguei um jogo recentemente, seja porque eu pretendo jogar o próprio lançamento. Dos jogos que eu selecionei por ter alguma relação com lançamentos, eu vou destacar alguns aqui. O primeiro deles será o Citizen Sleeper, que vai lançar o jogo 2 em 31 de janeiro, ou assim está previsto nesse momento, e aí por conta disso eu separei na lista. Kingdom Come Deliverance, que vai ter sua sequência prevista para 4/2. Crypt of the Necrodancer, que vai ter o lançamento para 5/2. Assassin's Creed. Sobre Assassin's Creed em particular, eu tenho um processo de jogar os jogos na ordem, porque eu entendo que se eu jogar um jogo muito recente da franquia, depois para voltar e encarar a jogabilidade de um jogo velho seria muito difícil. Então eu estou jogando na ordem. O último que eu joguei foi o Black Flag, o 4. Então o próximo que eu vou jogar, embora não seja exatamente a ordem de lançamento, vai ser o Assassin's Creed Rogue. Já vou mostrar ele na lista. Mas além desse meu ritual de jogar um Assassin's Creed por ano, ainda tem o lançamento do Shadows impulsionando. Tomb Raider, que é uma franquia que eu joguei quando criança, mas nunca visitei, conheci as versões do remake que começou em 2013, então provavelmente vai ser um jogo que eu vou jogar esse ano. Yakuza, que é um jogo que eu cheguei a tentar conhecê-lo no passado, não curti tanto, mas eu vou dar uma segunda chance, aproveitando também do lançamento da sequência em 21/2, caso ele realmente integre o backlog desse ano. Monster Hunter, que eu confesso que é um jogo que vai ser difícil conhecer esse ano, porque todos os jogos, mesmo os spin-offs, são bastante longos. Two Point Museum, que tem os seus paralelos com Two Point Campus e Two Point Hospital, se não me engano. Xenoblade Chronicles, que eu devo jogar o primeiro jogo. E aproveitando o lançamento de um jogo de fazendinha do Senhor dos Anéis, eu devo finalmente conhecer o Shadow of Mordor. Na verdade é um jogo que eu já conheço, mas que eu joguei muito pouquinho. Eu quero conseguir concluir esse jogo porque ele parece muito interessante. Tem um sistema Nemesis, para quem não conhece, depois pesquisem sobre esse jogo. E caso eu jogue, provavelmente vai rolar conteúdo aqui no canal também. Além disso, nós temos a lista de observação, que são jogos que não tem uma data específica de lançamento. Jogos e naturalmente outras obras, mas agora a gente está falando de jogo, então eu vou aplicar o mesmo filtro por videogame. Não vou olhar VR, porque eu não tenho VR, embora até pudesse, no sentido de jogar algum jogo da franquia. Deixa eu botar o VR também. Nesse sentido, Pokémon é uma franquia que eu certamente jogarei no lançamento quando vier, porque, enfim, minha história com ele data dos primórdios dessa saga de 1994, salvo engano. Então
certamente jogarei no lançamento. Professor Layton é uma série que eu tenho muito carinho de puzzles e point and click, e eu estou jogando o segundo jogo da franquia, porque o primeiro eu zerei, que é o Professor Layton and the Diabolical Box, ou Pandora's Box, dependendo da versão que você conheça. E apesar da plataforma do jogo novo ser para o Nintendo Switch, eu descobri que eles foram lançados para Android, então estou jogando pelo meu celular. Recomendo bastante, é um grande jogo e funciona muito bem no celular. Metroid Prime, vou tentar jogar o primeiro jogo da franquia. Sequência do Ghost of Tsushima eu não vou jogar porque eu já joguei o primeiro jogo. Death Stranding deve ser um jogo que vai entrar no backlog, mas é possível que ele não passe no crivo porque é um jogo longo. Little Nightmares, que eu cheguei a tentar uma vez e acabei travando numa parte, mas agora eu quero voltar e tentar concluir. Borderlands é um jogo que eu não consegui gostar, então não deve entrar no meu backlog. A série Mafia, que é uma série que eu não conheço, mas pelo que eu observei da gameplay, de comentários sobre o jogo, tem todo o potencial para eu gostar. Então devo jogar o primeiro jogo e, salvo engano, é isso. Eu já separei os jogos equivalentes que eu vou tentar jogar esse ano e vai estar uma planilha para vocês. Eu vou apresentar a versão filtrada pelos jogos associados aos lançamentos de 2025. Como vocês podem ver, eu já listei os jogos aqui, todos que a gente mencionou nessa análise, e coloquei as plataformas que estão previstas e a duração estimada desses jogos. Como vocês podem ver também, a soma dessas durações já está muito próxima das 500 horas, então para essa lista continuar fazendo sentido, algum desses jogos não vai poder entrar, infelizmente, no backlog. Mas vamos por partes. Agora, qual foi o segundo critério que eu utilizei para elaborar esse backlog? Eu assino 2 serviços de jogos que são o Xbox Game Pass e o PlayStation Plus Extra, que são como se fossem uma Netflix de jogos. Agora eu também assinei o Play Pass para Android, mas não vou levar ele em consideração nesse momento. Pode ser que ao longo do ano eu mude de ideia e faça um outro vídeo aqui para vocês sobre os jogos de Android. Mas nesse momento eu assinei para poder jogar o Professor Layton, que é o jogo pago, mas no final o custo-benefício eu achei mais interessante assinar um ano do Play Pass. Seguindo, eu tenho esses 2 serviços e eu entendo que para a gente maximizar o uso desses serviços, nós precisamos focar nos jogos mais longos que eles oferecem, porque no momento que for anunciada a saída desses jogos do serviço, provavelmente ninguém teria tempo hábil para terminá-los, principalmente alguns que têm mais de 100 horas. Então eu listei todos os jogos que esses serviços compreendem e calculei a estimativa de tempos com base no How Long to Beat que eu mencionei há pouco. O resultado foi essa planilha que eu vou mostrar para vocês agora. Além de inserir a duração dos jogos, eu analisei se o jogo está para sair do serviço, analisei se eu já joguei em algum momento, se eu já zerei em algum momento e se eu tenho esse jogo. Porque se eu já tenho esse jogo em uma outra plataforma, e acontece com mais frequência do que eu gostaria, não tem por que eu ter urgência para jogá-lo nesse sentido, dele sair da plataforma. Eu posso jogar de acordo com o meu interesse. O critério foi bastante simples nesse sentido. Se o jogo já foi zerado, ele não precisa estar no backlog, então ele sai. Se eu já tenho o jogo, ele também sai. E se eu já joguei o jogo, não necessariamente ele precisa sair, mas é um indício de que talvez eu não queira tentar uma nova abordagem nesse momento. Então existe uma tendência que ele não entre no backlog. Como vocês podem ver, alguns itens já estão em negrito porque foram itens que eu considerei que entrassem no backlog ou não, de acordo com o destaque. Dentre os jogos que eu já joguei, eu entendo que nenhum deles me levou, me suscitou essa vontade de adiantar. O Forza Horizon é um jogo que pode ser jogado ao longo de 2025, mas tal como outros jogos de corrida que eu vou mencionar aqui, é um jogo para pegar, jogar um pouquinho, passar uma semana ou duas explorando um pouco as pistas, os cenários, mas não necessariamente um jogo para focar e zerar, porque ele não é tanto sobre isso. E a maioria dos jogos de corrida vão ter esse mesmo sentimento. Eu, em relação a eles, terei o mesmo sentimento. Então a nossa lista fica assim.
Nessa aba eu tratei do Xbox Game Pass e aqui eu faço a mesma coisa, já está até filtrado, vou tirar o filtro para vocês verem. Eu faço a mesma coisa para o PlayStation Plus Extra. Dos jogos que eu já joguei nós temos duas opções, o Forspoken foi uma grande decepção. Fogs é um jogo que eu jogaria novamente, mas acabei não querendo priorizar. E aí nós chegamos em um dos primeiros critérios para priorizar o jogo ou não. Se o jogo está saindo do serviço ou não. Dentre os jogos que estão saindo do Game Pass, lembrando que essa informação sai quinzenalmente no caso do Game Pass, nós temos esses 5. Desses, o único que me interessou para ser jogado foi o Those Who Remain. Então eu já dei uma roubadinha nesse processo aqui também e comecei a jogar antes da elaboração desse backlog. O mesmo vale para um dos jogos que está saindo do serviço do PlayStation Plus Extra. Nesse caso, não estão aparecendo todos, provavelmente porque existem opções que eu já adquiri. Mas das opções que estão disponíveis, o jogo que me chamou a atenção foi o Resident Evil 2 Remake. Então eu também já comecei a jogá-lo. Nesse caso a previsão é que ele saia em 21 de janeiro. Então eu tenho cerca de 10 dias para terminar ele. Não sei se vai ser possível. Curiosamente, 2 jogos que são do gênero de terror. Esse jogo, inclusive eu posso atualizar a planilha dizendo que eu já joguei sim. Ele é um jogo de terror bastante ligado no psicológico, então eu comecei a jogar, joguei cerca de 1h30 e posso dizer para vocês que realmente não quero continuar, não sou obrigado a encarar um bicho esquisito que fica seguindo você pelo cenário. Então foi uma boa experiência, talvez eu volte algum dia, mas não vou priorizar ele não. Já o Resident Evil 2 foi um jogo que realmente em pouco tempo, em cerca de 1 hora de jogo, eu já percebi por que ele é tão aclamado. Não sei se o original é tão bom assim, mas eu acredito que sim. Mas o remake, além de ser muito bonito graficamente, ele é muito interessante em termos de jogabilidade. Tem uma limitação irritante de inventário, mas fora isso, a abordagem dele é muito interessante no sentido de fazer você explorar o cenário para conseguir avançar. Depois me comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo específico falando desse jogo e de repente mostrando um pouquinho da minha gameplay. Por enquanto, eu estou dedicando minhas energias ao Resident Evil 2 e ao Citizen Sleeper. Esse que eu estou querendo terminar até o final de janeiro, que é quando eu lanço o 2. No caso do Resident Evil, eu tenho uma urgência um pouquinho maior por conta da saída dele do serviço, mas é um jogo que facilmente eu compraria, então eu só ficaria aguardando uma próxima promoção para conseguir adquiri-lo no próprio PlayStation 5. Dito isso, meu próximo critério de priorização é a duração dos jogos. Vocês podem observar que para alguns jogos o How Long to Beat não retornou nenhuma saída. Isso acontece nas duas plataformas, mas coincidência ou não, não são jogos que despertaram muito meu interesse. Começando pelo Xbox Game Pass, eu ordenei em ordem decrescente os jogos de acordo com a duração estimada pelo How Long to Beat. Esse Hell Let Loose, eu não quero nem saber porque que ele está estimado como 1200 horas, mas não é um jogo que particularmente despertou meu interesse. Esses primeiros jogos não despertaram meu interesse ao ponto de eu querer priorizá-los. Podem ser jogos bons, eu até tenho um certo interesse em testar o Microsoft Flight Simulator, por exemplo. Space Engineers também pareceu um jogo interessante, então tem algumas coisas até que eu olharia, mas o backlog é sobre priorizar. Então o primeiro jogo deles que me chamou a atenção foi o Pillars of Eternity, que é um RPG, e aí eu fui destacando alguns jogos que mereceram minha atenção. Só para vocês darem uma olhada, eu vou passar devagarzinho pela lista. E eu parei por aqui, né? Se eu não me engano são 16 jogos ao todo que eu destaquei nesse serviço. Tem outros jogos que naturalmente eu gostaria de jogar, mas eu preciso priorizar, como eu já havia comentado. Mesmo raciocínio para o PlayStation Plus Extra. Os jogos que eu destaquei são aqueles que eu selecionei para jogar. E aí, quando o jogo é uma franquia, lembra que eu falei do Assassin's Creed sobre eu gostar de jogar
jogos pelo início das franquias, eu tento reproduzir isso em todas as franquias com as quais eu tenho contato. Nem sempre eu sigo essa regra, em alguns casos eu prefiro jogar o jogo mais recente mesmo, ou então o jogo original seria difícil de conseguir ter contato, como é o caso, por exemplo, do Earth Defense Force, forçando aqui meu inglês. Mas, via de regra, eu tento seguir esse critério. Então, em alguns casos, ao invés de ver o jogo que está aqui destacado, vocês vão ver o jogo equivalente do início da franquia ou o jogo anterior que está disponível. Considerando esse critério, vamos ver como é que ficaram esses jogos aqui na lista. Primeiro, para o Xbox Game Pass. Podem ver que o Pillars of Eternity é o jogo que ficou no lugar do 2, que está no Game Pass. E aí eu devo começar a jogá-lo na Steam. Se eu gostar muito, de repente o 2 é jogado ainda esse ano, mas acho difícil. E aparentemente para o Xbox Game Pass é o único caso de substituição. Olhando o PlayStation Plus Extra, nesse caso outras substituições foram feitas. Temos o Pathfinder Kingmaker no lugar do Pathfinder Wrath of the Righteous. Temos o Tales of Phantasia no lugar do Tales of Arise. Temos o YS 1 e 2 no lugar do YS 8. O Rogue Legacy no lugar do Rogue Legacy 2. E o Final Fantasy 9 no lugar do Final Fantasy Type 0. Final Fantasy é outra franquia que eu joguei na ordem. Eu fui até o 7 e depois joguei o remake do 7, que é um grande jogo inclusive. Eu cheguei a tentar o 8, mas eu não consegui gostar muito. O 8 é um dos jogos mais polêmicos da franquia. Ainda quero dar uma segunda chance, mas provavelmente depois que eu chegar nesse momento no 16, né? Então, por enquanto, eu vou seguir para o 9, que é, em contrapartida, um dos jogos mais aclamados da franquia. Seguindo, outro critério que eu segui foram dos jogos que eu conseguiria comprar. Ou seja, jogos que estavam na minha lista de desejos da Steam e estavam com boas promoções. E eu teria comprado eles na última promoção grande da Steam que teve há pouco tempo, que foi a promoção de férias, se não me engano terminou no dia 6 de janeiro. Mas por que eu não comprei? Porque eles estão nos serviços que eu assino. Então esses jogos, não está aqui indicado o serviço, mas tem a plataforma sugere qual é o serviço associado. Esses 4 jogos estão no PS Plus Extra e esses 4 de baixo estão no Xbox Series S. São jogos que eu teria comprado pelo fato deles estarem numa boa promoção e serem jogos que despertaram meu interesse de alguma forma, mas como eles já estão no serviço, eu não preciso fazer isso nesse momento pelo menos. Mas para ter certeza de que eu não vou me arrepender disso, seria interessante priorizar conhecê-los. Vamos ver quem é que consegue entrar nessa lista. O nosso próximo critério aqui da lista longa dos jogos, existe uma página e um canal que eu sigo, que eu gosto muito do conteúdo deles, que é o Nautilus. Eles fazem bastante conteúdo sobre próximos lançamentos e dão alguns destaques do que a equipe está jogando também, para que a gente conheça um pouquinho mais dos jogos que despertaram o interesse desse grupo que parece bastante apaixonado pelo ato de jogar videogames. Nesse caso, eu peguei os 2 vídeos deles que eles lançaram sobre pérolas indies de 2024, ou seja, jogos que você pode ter deixado passar, mas que foi um erro. Eles mesmos citam que vão encher os nossos backlogs com jogos de 2024. E nesse sentido eu separei alguns que despertaram meu interesse e que eu consegui comprar na última promoção da Steam. Então, e eventualmente em outras plataformas. Até mesmo nos serviços que eu mencionei. Que nós temos das recomendações deles, que somaram mais de 50 jogos, com as menções honrosas e todo o conteúdo que eles apresentaram, eu destaquei 27 que despertaram meu interesse e que eu consegui comprar ou que estão em algum serviço. São esses 27, eu poderia comentar um pouco sobre eles. Também tem alguns casos em que eu substituí uma recomendação pelo primeiro jogo da franquia ou o jogo que eu não joguei da franquia, mas eu espero que, se esses jogos
despertarem alguma coisa em mim, eu compartilhe com vocês aqui no canal algum conteúdo sobre a experiência de conhecê-los. Finalmente, eu vou chegar nos jogos que são simplesmente a minha escolha, que não tem exatamente uma metodologia por trás, mas que são jogos que despertaram meu interesse ou há muito tempo ou recentemente, que parte deles estavam no backlog do ano passado e parte não, parte foram mais recentes, mas de qualquer forma são jogos que eu considerei jogar esse ano por diversos motivos, inclusive por eles estarem em promoção na Steam. E, coincidência ou não, mais de 27 jogos. Esse em particular é um xodózinho da infância. Joguei bastante o Twin Saints Odyssey, que é um jogo de 95, salvo engano, que está ali nos primórdios do 3D. Poderia comentar individualmente sobre eles. O Sizable é um jogo que eu lembro que teve avaliações extremamente positivas na Steam e, além de estar em promoção, a duração dele é muito atraente, no sentido que rapidamente a gente conhece o jogo e já pode concluir. Viewfinder tem uma jogabilidade muito interessante, despertou meu interesse por isso. Olivia é um jogo que eu conheci pelo Xbox Game Pass, mas não consegui concluir, fiquei bastante frustrado com isso, inclusive. Disco Elysium é um jogo que eu interrompi algumas vezes, mas por coisas da vida, porque é um jogaço, mas por ser muito baseado em narrativa, talvez eu não pegue ele esse ano, porque o Citizen Sleeper tem uma pegada próxima nesse sentido. Enfim, cada um vai ter uma história aqui comigo e um motivo para estar nessa lista. Eu vou explorar conforme a lista estiver concluída e vocês provavelmente vão ter mais contato conforme eu explore esses jogos e crie conteúdos relacionados. De qualquer forma, todos eles são uma recomendação minha, sem dúvida nenhuma. Agora vamos para a lista final e, como nós podemos perceber, nós temos um total de 3.728 horas para conseguir concluir essa lista. Provavelmente é impossível, então nós vamos precisar fazer alguns cortes. Infelizmente, depois de muita deliberação, essa lista com 106 jogos e cerca de 3.700 horas estimadas foi reduzida para uma lista de 29 jogos que somados dão cerca de 497 horas. Não foi um corte fácil de fazer, nem um pouco, e naturalmente os outros jogos não vão ser totalmente desconsiderados. Eles ficam ali como um backlog secundário, tanto para serem observados em 2026, quanto também para ocuparem o espaço, o tempo, caso o backlog evolua mais rápido do que eu estou esperando. O que não deve acontecer, é mais provável que aconteça o contrário, mas de qualquer forma a gente tenta. Essa lista tem 29 jogos e um pequeno roubo, na verdade tem mais 3, né? Ela totaliza 33 jogos, sendo que um deles eu já abandonei, como eu comentei no vídeo, né? O Those Who Remain, que eu não sou obrigado, mas ela inclui os 3 jogos que já foram iniciados esse ano, abrindo o backlog. E rapidamente vou passar por eles aqui e depois eu vou colocar essa planilha disponível também para vocês acompanharem eventualmente. Se vocês quiserem também se inspirar e seguir esses jogos, eu recomendo todos eles, parecem bastante interessantes. E é o seguinte, em primeiro lugar, o Resident Evil 2, o remake, Citizen Sleeper, Professor Layton and the Pandora's Box, esses 3 já iniciados, Cadence of Hyrule, que é uma variação para o Nintendo Switch do Crypt of the Necrodancer, Assassin's Creed Rogue, Astrobot, Metroid Prime, Balatro, Death Stranding, The Plucky Squire, Little Nightmares, Persona 3 Reload, Animal Well, Haunted, YS1, talvez o 2 venha de lambuja, mas a princípio é o 1, Rocky, não sei como ler isso, Neva, Gears of War, Coffee Talk Episódio 2, joguei o 1 e gostei bastante da narrativa, Cocoon, Little Big Adventures de Winston Squad, que é o remake do primeiro Little Big Adventure, Shogun Showdown, Celeste,
Tactical Breach Wizard, Psychonauts, Carto, SteamWorld Dig, Cryptmaster, Oxenfree, Nine Souls, Sizable, Viewfinder. Ufa! Tem jogo aí pro ano inteiro e os que não conseguiram entrar na lista ficam aqui embaixo aguardando uma oportunidade de participar. Realmente foram cortes bem dolorosos, vários jogos que eu queria realmente conhecer esse ano, mas eu precisei fazer escolhas. Não tinha como, o tempo é finito e aqui a proposta é justamente priorizar para que a gente tenha uma organização, um acompanhamento e tenha justamente a satisfação que o backlog pode trazer. E eu confesso que eu já estou bastante satisfeito só de ter conseguido acompanhar, criar esse conteúdo aqui com vocês e mostrar esse processo nascendo. Foram alguns dias até conseguir estudar esse processo e criar esse backlog. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo em que eu vou trazer o backlog de filmes, que é outro bastante crítico e que eu estou bastante ansioso para conseguir tirar o maior proveito das recomendações que eu recebo, dos clássicos que eu ainda não visitei, da cultura nerd que eu preciso absorver do cinema e que me causa vergonha admitir que eu não assisti ainda, e um backlog menorzinho que é o de séries. Não vou forçar a barra com séries porque o compromisso é longo e esse ano eu já vou ter um foco maior no cinema por conta dos meus estudos e também quero conhecer mais jogos que eu achei que em 2024 eu fiquei um pouco aquém do que eu poderia. Mas eu tenho outros interesses, como vocês bem sabem, tem a música, tem a dança, tem outras coisas que eu gosto de fazer, então também não quero deixar isso de lado. Então é isso. Espero que vocês tenham se divertido, curtido aqui o conteúdo e para mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no Crossview, compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo que é de graça e me ajuda e continuem por aqui para mais conteúdo de qualidade sobre artes em geral, mas principalmente jogos, filmes e séries. Um abraço e até o próximo vídeo.